Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje, neste desafio, vamos meditar um pouco no Salmo 81. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe sobre Gitite, Salmo de Asaf: cantai alto a Deus, nossa força. Fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa agradável com saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado, em nosso solene dia de festa. Pois este foi um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Isto ele ordenou em José por testemunho, quando ele saiu pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Eu removi do seu ombro o fardo, suas mãos foram libertas dos potes. Tu clamaste na tribulação, e eu te livrei, te respondi no lugar secreto do trovão. Provei-te nas águas de Meribá, Selá. Ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti. Ó Israel, se tu me ouvires, não haverá Deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis nada de mim. Então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminharam em seus próprios conselhos. Oh, se meu povo tivesse me ouvido, e Israel tivesse andado em meu caminho, eu logo teria subjugado seus inimigos e virado minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a Ele, mas o seu tempo duraria para sempre. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Glória a Deus. Mais um ensinamento para nós. Já falamos em outros salmos, continuamos falando sobre a história do povo de Israel, que tinha um estatuto a seguir, tinha promessas de Deus e mesmo assim se rebelavam contra ele, né? Então, esse salmo começa com louvor, né? Ele segue com a exortação e com a voz do próprio Deus falando. É uma convocação do povo para louvar ao Senhor. Logo nos primeiros 2 versos, depois é uma convocação do povo para a festa da lua nova. A gente vai ver que festa é essa. O Senhor relata o livramento que concedeu ao seu povo, logo no verso 6 e 7, né? E logo depois ele censura a idolatria do povo e descreve a desobediência de Israel. O Senhor lamenta a desobediência do seu povo, que poderia ter recebido muitas bênçãos dele, né? Então, como a gente já disse, ele inicia: cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa agradável com saltério, tocar a trombeta na lua nova. E ali ele chama para uma animação. A gente precisa louvar a Deus, fazer menção das suas maravilhas, da sua palavra, um louvor de engrandecimento, de reconhecimento, um louvor de gratidão a Ele por todos os feitos, por todas as maravilhas que Ele tem nos concedido. Aqui ele exorta com voz
e com instrumento, mas que seja com alegria, com louvor, assim como em outros salmos, né? Tem o exemplo do Salmo 33, Salmo 66 e tem outros também, chamando ao louvor com barulho, ou seja, com júbilo, com alegria, com louvor, com muita satisfação, porque Ele é um Deus que merece todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, né? E depois ele fala sobre a festa da lua nova. É uma referência aqui à festa das trombetas, uma festa que foi designada por Deus, que deveria ser comemorada para sempre. Ou seja, a saída de Israel do Egito, porque foi um grande milagre. Ele abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse e escapasse das mãos do faraó, que queria destruir o povo de Deus. E ali ele deu esse grande livramento, tão grande que ele disse que todos os anos deveriam ser comemorados nesta data. Era uma festa de 7 dias, onde o povo era convocado a dedicar-se inteiramente a Deus, né, com os seus sacrifícios e nas suas tendas, com muita alegria e com muito louvor, engrandecendo a Deus, não trabalhando, deixando seus trabalhos para lá, mas somente para engrandecer a Deus por tão grande livramento que ele haveria dado, né? E como diz aqui no verso 4, pois esse foi um estatuto para Israel, uma lei do Deus de Jacó. Ele ordenou, né? Então foi uma ordenança. E aí no verso 6 ele diz: eu removi do seu ombro o fardo, suas mãos foram libertas dos potes. É Deus trazendo a lembrança que ele libertou o povo da opressão do faraó, onde o povo passou 400 anos cativos ali, oprimidos pelos faraós, né, da época. E aí no verso 7 ele diz: tu clamaste na tribulação e eu te livrei, te respondi no lugar secreto do trovão, provei-te nas águas de Meribá, Selá. E aí vem aquela pausa que a gente já conhece todas as vezes, que diz Selá, termina um verso chamando a uma reflexão. Aqui a gente reflete sobre o Monte Sinai, quando Deus, lá no Êxodo, capítulo 19 e 20, desceu lá no monte para falar frente a frente com Moisés, né, e dar ali as ordenanças. Então ele aqui lembra isso. Aí ele vem no verso 8 e diz: ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti, ó Israel, se tu me ouvires, né? É importante lembrar que esse foi um chamado ao povo de Israel, mas que se estende até hoje, porque nós sabemos que o mundo está um caos, tudo está aí acontecendo de uma forma desordenada, a gente vê tudo se cumprindo, não é? E mais ainda, porque nos dias de hoje é coisa diferente de antigamente, mas está um caos, né? É peste, é doenças, é uma luta, uma guerra política, é tanta coisa que a gente acaba por, às vezes, nos tornar tão ocupados com as coisas deste mundo, né? Que a gente acaba se afastando daquilo que realmente importa, que é a essência da vida, que é a adoração ao nosso Deus, é atentar para as suas ordens, seus ensinamentos, né? Então esse chamado continua até hoje. Deus está dizendo: ouve ao meu povo. Então o que a gente vai ver daqui para baixo nos próximos versos, vamos tomar para a nossa vida, porque há um clamor de Deus para nós também, porque Ele tem muitas bênçãos, porque não existe crise para Deus, não existe problemas para Deus, não existe situação difícil, nem impossível. Deus é maravilhoso, e assim como Ele livrou o povo do Egito, lá no Egito, Ele livra a mim, livra a você. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, que estamos pedindo. Ele está pronto a nos socorrer, seja qualquer que for a situação, mas depende de nós também. Aí ele diz assim, no 9: não haverá Deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum Deus estranho. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, o verso 3. Ele diz que
só a ele deveríamos, no capítulo 20, ele dando as ordenanças, que só a ele deveríamos adorar. Somente ele é o Deus dos deuses, somente ele é soberano acima de todas as coisas. Então não deveriam levantar deuses para ser adorado ali. Eles levantavam vários deuses porque eles queriam um Deus palpável, um Deus que eles pudessem ver, mas que eles não podiam nada fazer por eles, mas unicamente o seu Deus, que foi ele que escolheu esse povo, e assim ele escolhe a mim e escolhe a você também. E a gente pode imaginar, eles adoravam a Baal, e hoje eu não adoro a Baal, eu não tenho deuses estranhos, mas quem são os deuses deste século, né? Esse século vem de forma sutil, como nós já falamos outras vezes, de forma sutil, com o egoísmo, o individualismo, a avareza, o esfriamento espiritual, onde as pessoas não se preocupam mais com as outras, não estão nem aí para as ordenanças de Deus, estão envolvidos com a tecnologia, com as mídias sociais, com o entretenimento, com tudo aquilo que nos afasta muitas vezes de Deus. Não querendo dizer que tudo isso é ruim de tudo, essa tecnologia, as coisas, como se diz assim, que facilitou tanto a vida das pessoas, mas que acabou por, como já disse outras vezes, a gente diz que o dia passa tão rápido que não dá tempo para nada, e a gente acaba por ocupar o nosso tempo com tantas coisas e esquecer de ocupar um pouco com Deus, que é o nosso Criador Supremo, né? Então isso é para nós atentarmos que Deus ele está chamando para que a gente volte um pouco para Ele, né? E no verso 10 ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Deus ele está pronto a partir do momento que a gente abre a boca. No caso aqui de Moisés, ele citava Moisés, porque Moisés disse que não sabia falar, não sabia o que tinha que fazer, ele não tinha forças, né, para lutar contra o faraó, para peitar ele, para ir lá confrontar. Mas Deus disse: abre a tua boca que eu te encherei. Quantas vezes a gente se acha incapaz de fazer certas coisas, mas o que Deus quer de mim? Eu não posso nada, eu não tenho nada, mas Deus é aquele que capacita. Eu posso sim me colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, o que queres de mim? E eu, de mim mesma, com certeza não posso fazer nada nem por mim, nem por outras pessoas, mas se eu abrir a minha boca, se eu me disponibilizar para Deus, Ele vai se utilizar de mim e fazer a sua obra, o seu propósito, né? E também a gente pode entender aqui: abre bem a tua boca que eu te encherei. Deus está pronto a atender a partir do momento que a gente abre a boca para clamar a Ele, para dizer o que é que está acontecendo, pedir a Ele, se humilhar diante dEle, se converter dos maus caminhos, como diz lá em Crônicas, né? Segundo as Crônicas 7:14, se humilha, ora, se arrepende, se coloca novamente diante de Deus com louvor, com adoração, com reconhecimento, e Ele assim está pronto a nos atender. E ele diz no verso 11: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis nada de mim. Deus está com as suas mãos estendidas, cheio de bênçãos, mas muitas vezes nós é que não vamos nos disponibilizar a receber as bênçãos de Deus. E aí ele diz que entregou o povo aos seus próprios, os seus próprios corações, né? Porque eles caminhavam em seus próprios conselhos, não estavam nem aí com a vontade de Deus, mas seguindo sua própria inclinação. Mas Deus merece que a gente atente para Ele, porque Ele tem o melhor para nós, né? E ele diz no verso 13: oh, se o meu povo tivesse me ouvido, Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado seus inimigos e virado minhas mãos contra os seus adversários, né? Então Deus aqui ele fala que se ele tivesse atentado para o que ele queria, dado ouvidos, né? Atentado para obedecer a Deus, ele os teria abençoado grandiosamente, teria livrado de todo aquele que queria oprimi-lo, não é? Então, a resistência do povo em obedecer a Deus levou ao castigo.
E isso a gente precisa colocar em nossa mente, que obedecer a Deus, andar segundo a sua palavra, segundo os seus conselhos, as suas ordenanças, aí só vai gerar bênçãos para a nossa vida, não é? Precisamos ouvir a voz de Deus. E como é que a gente ouve a voz de Deus? De tantas maneiras, não é? Primeiro a gente ouve a voz de Deus quando a gente se coloca em oração, se coloca com um coração humilde diante de Deus e vem para a palavra dele. Não fazer da palavra de Deus, da Bíblia, como se fosse uma carta de adivinhação, abrir e pum, uma vez ou outra pode sim acontecer. E isso já aconteceu comigo. Num momento de desespero, eu abri a Bíblia e saiu uma palavra de conforto, e assim eu pude consolar o meu coração, mas não toda hora, abrindo a Bíblia como se fossem cartas abertas toda hora para entender, e não vai dar certo isso. A gente tem que ver o contexto, não é? O que a gente está fazendo aqui, entendendo quando foi que aconteceu, por que Deus falou assim. O povo atentava para deuses estranhos, deixava de adorar a Deus, deixava de cumprir os mandamentos, deixava de obedecer. Então a gente traz para nosso aprendizado hoje que ouvir a voz de Deus, obedecer a sua palavra, andar em retidão, em justiça, fazer o bem, buscar não só o nosso bem com egoísmo, mas o bem daqueles que nos cercam. Tudo isso a gente faz e Deus nos recompensa com as suas bênçãos. Agora, ouvir a voz de Deus, como? Tem várias formas, né? Num vento. Uma vez eu estava tão desesperada e um passarinho chegou à minha porta e ficou parado cantando, batendo as asas. Ele não saía dali. Ficou por um tempo, alguns minutos ali, e eu me encantei com aquela situação. Eu entendi que, como se Deus dissesse: fica calma, canta, né? Eu tô aqui. Então foi maravilhoso, porque vai depender de cada situação, de cada coração, como tá o seu coração para receber e entender como tá a sua sensibilidade, porque às vezes até a gente vê uma frase, vai passando assim, vê uma frase e Deus fala. Às vezes você vai ouvir um louvor e Deus fala, toca ao seu coração. Então Deus, ele não está limitado como eu e você, que só tem uma ou duas ou três formas de se relacionar, de se expressar. Deus não. Deus é ilimitado. Ele tem suas imensas formas de trabalhar, de me mostrar o seu poder, de mostrar a você que Ele está com você. E isso não devemos duvidar nunca. Ele é um Deus maravilhoso que não desiste de nós, que está sempre atento, que está sempre pronto a nos socorrer, mas Ele quer que nós vamos a Ele, né? Nos acheguemos a Ele. Ele está com as mãos estendidas. Então não desanima, mas atenta aí, que Deus falando: se o meu povo, né, tivesse me ouvido, glória a Deus. Ouça a voz de Deus te chamando para o caminho bom, para um caminho de deleite espiritual, de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, as suas ordenanças, vivendo uma vida longe do egoísmo, né? Para não pensar só no nosso bem, mas pensar no bem comum, né? Porque as bênçãos de Deus estão em abundância para nós. Ele quer nos abençoar. Então, seja uma bênção para Deus e Deus será bênçãos na sua vida. Que Deus abençoe e guarde você de todos os constrangimentos e males, né? Como diz a oração, livrai-nos do mal. Não só o mal do mundo, o mal do maligno, mas o mal que há em nós mesmos. É o mal que nos afasta de Deus, né? Então, se você puder abençoar este canal, se inscrevendo, deixando aí o seu like, um comentário ou compartilhando com alguém para que possa abençoar a vida dessa pessoa também, se inscrevendo no canal para que possa a plataforma do YouTube recomendar a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas através da minha e da tua vida. Um beijo no seu coração.